Quero convidar você para uma palavra que começou numa pergunta. Normalmente nós perguntamos assim, o que é a Páscoa? E todo mundo já sabe, né? Aquela frase mais clichê de todos os pregadores, né? Páscoa não é chocolate, Páscoa não sei o quê, né? Mas tudo bem, você já sabe, amém? Todo mundo sabe, né, o que é Páscoa, né? Não precisa. Mas o que a Páscoa trouxe? O que aconteceu na Páscoa? Essa é uma pergunta que nós precisamos carregar a resposta no nosso coração. O que aconteceu? Porque o que é a Páscoa eu já sei. E agora, o que aconteceu na Páscoa é muito importante. E quais são os efeitos da Páscoa? Quais foram os resultados na minha vida, na sua vida, que a Páscoa trouxe? Isso são perguntas que precisam ser respondidas. Senão a gente fica com um conhecimento muito raso. A gente só fala sobre, a gente tira o coelhinho, bota a cruz, a Páscoa é isso. Tá, mas e o resultado? Qual foi o resultado? Nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Então vamos primeiro entender aonde começou a Páscoa. Porque começou num lugar. Talvez você tenha uma ideia que a Páscoa foi marcada e iniciada com a morte e ressurreição de Cristo. Mas não, a Páscoa começou muito tempo antes. Começou com o povo de Israel lá no Egito. Vamos ler Êxodo 12, versículo 12. Vamos ver aonde começou a Páscoa, para a gente entender os efeitos da Páscoa. Êxodo 12, 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial em que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Aqui foi marcada, nessa data foi marcada a Páscoa. Mas por que Páscoa? Páscoa vem de uma palavra do hebraico chamado Pessá. Pessá no hebraico é passagem. Passagem de quem? Do anjo. O anjo passou pelas casas. O anjo da morte foi a última praga do Egito lá, quando Moisés estava para libertar o povo de Israel para ir para a terra prometida. A última praga que aconteceu foi o anjo da morte que passou pelo Egito. Essa passagem pelo Egito matou todos os primogênitos, homens e animais. Todos, os seres humanos e os animais. Então, Deus deu uma orientação, que eles matassem um cordeiro, fizessem ali, aproveitassem a carne, chamassem, dividissem com os seus amigos, com os vizinhos. Quem tivesse muito, dividia com quem tinha pouco. Tinha toda uma questão de comunhão, de repartir o pão. E ele orientou para que aqueles que ouvissem essa palavra e obedecessem, eles pegassem esse sangue e passassem na porta do lado de fora, porque quando esse anjo passar as casas que tinham esse sangue, esse anjo não mataria os primogênitos daquela casa. Então, Pessá vem de passagem e passagem do anjo da morte. Entendido aí, amém? Então, a Páscoa começou aqui e Deus deu como orientação. Vocês vão comemorar esse dia perpetuamente. Vocês sempre vão comemorar. Isso é um memorial. Vocês vão lembrar dessa passagem. Por isso, Páscoa. Por isso, essa palavra. E o que aconteceu? O que essa Páscoa, o que essa passagem produziu em nós? Aí eu trouxe algumas coisas que fazem muito sentido, o pós dessa passagem. Primeiro, a Páscoa produziu fé em nós. Se você ler a palavra diz que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas vem pela fé, que é um dom de Deus. Nossa, temos teólogos aqui, muito obrigado pela colaboração das senhoras e dos senhores aqui na palavra.
Essa fé produzida em nós, a Páscoa trouxe essa fé. Só que nós temos que entender que a fé, ela é algo materializado em atitudes. Porque assim, a palavra não diz, eu também não posso dizer, eu não posso inventar. Mas vamos dizer que nem todos acreditaram nessa palavra de Moisés. Esse negócio de passar sangue na porta, eu não vou passar em nada. Vai que eu estivesse lá, eu sou teimoso, tu que é teimoso, né? Vai que eu e você somos ovelhinhas perturbadinhas, teimosinhas assim. Pastor mandou passar sangue na porta, não vou passar em nada. Vai que tinha alguém assim que não acreditou nessa palavra. Quando o anjo passasse, o que ia acontecer? Então, a fé, ela é um acontecimento a partir de mim, materializando o que eu ouço. E existe uma grande dificuldade em nós, em você, em mim, de fazer tudo aquilo que ouvimos. Porque a gente vê na igreja, vocês estão tudo coisa mais linda hoje, cheiroso, bonito, arrumado, vieram para a igreja, carinha de crente, coisa mais linda. Só que qual é a nossa dificuldade? Sair daqui, depois de ouvir a palavra e viver na vida tudo o que ouvimos. Porque a gente vendo aqui, parece que, falou para pintar a porta lá, todo mundo obedeceu. Não, às vezes teria algum teimosinho, vai que eu estivesse lá, ou você. A gente poderia correr um grande risco, porque nós temos dificuldade de materializar a nossa fé em obediência. A sua fé e a minha fé, ela só é real através da obediência. Não existe fé sem obra. A obra que Tiago fala da fé é a obediência. Por que Abraão se tornou o pai da fé? Porque ele obedeceu. Só por isso. E nós, às vezes, ouvimos muitas palavras. Nós ouvimos muitas orientações. E, às vezes, muitas delas nos confrontam, logicamente, né? A palavra, ela bate de frente com a gente. E a gente tem uma grande dificuldade. A gente sai daqui, amém, glória a Deus, sai daqui feliz da vida. Vai para lá, parece que tem um negócio ali na porta que apaga tudo que a gente ouve. E a gente continua vivendo a vida normal. Vamos ver o que Tiago fala sobre isso? Vamos lá. Tiago 1:22. Ele já começa falando o que eu estou falando, gente. Sejam o quê? Sejam praticantes da palavra. Não apenas... Está vendo o nosso problema? E hoje, segura o versículo aí. E nós temos um grande problema. Porque a gente ouve aqui. E nós somos, crente demais. A gente sai amanhã ouvindo podcast, pregador, ouvindo palavra. A gente ouve coisa o dia inteiro, gente. E a gente acha que só pelo ouvir a gente está ficando cada vez mais crente. Nível 2, nível 3, nível 5, meu Deus. Só que essa fé que nós precisamos materializar tem que ser na obediência, tem que ser exposta. Então o Tiago está clamando, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sabe, não adianta decorar a Bíblia toda e não obedecer um versículo. Não adianta salmodiar, não adianta falar um monte de coisa decorada. Gente, Deus não quer saber se você decorou ou não decorou. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente está preocupado em saber muito, escutar muito, e ouvir muito, mas a gente não está vivendo nada. Vamos lá, continua. Tiago começa com essa conversa bem forte aqui. No 23. Oi. Aí. Essa está com dificuldade de ouvir a palavra e obedecer. Vamos lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Faz sentido isso? Parece muito estranho, né? Como assim? O que tem a ver o que tem a ver a palavra e o que tem a ver um espelho? Já parou para perguntar isso, não? Sabe por quê? A palavra, gente, a palavra do Senhor, quando eu leio, para mim, ela é um espelho. Ela mostra para mim os meus defeitos. Não mostra o defeito dos outros. Não mostra o defeito do irmãozinho.
Que às vezes tu está sentado falando assim, se meu marido estivesse aqui para ouvir essa palavra. Se meu amigo estivesse aqui. Se meu... Não, é para você mesmo. É para mim também. É para nós. Que a palavra é um espelho. Aí o que o Tiago está falando assim? Quando você lê, quando você ouve, e você não segue, não obedece, é como se fosse um homem que olha no espelho, vira as costas e esquece da própria imagem. Sabe o que acontece? Quando você sai correndo para o trabalho, esquece de se olhar muito bem no espelho, tu sai com o cabelo todo errado, sai com ramela nos olhos, sai todo com a camisa atravessada, porque você não se olhou no espelho o bastante para observar as suas falhas, arrumar as suas falhas e sair arrumado. Agora faz sentido esse versículo? Amém? Então está vendo que não é só ouvir, não é só ler, porque a palavra é um espelho para mim. Todos os encontros de homens de Deus na Bíblia que tiveram com Deus, os profetas principalmente, eles não receberam profecia sobre outras pessoas, foi sobre si mesmos. Ó Isaías, meu Deus, eu vou morrer, eu sou homem de lábios impuros. A primeira fala de Isaías, quando Deus chamou ele olhou para si. Porque quando Deus chega perto de nós, quando a palavra está em nós, a primeira pessoa que a gente percebe que está errada sou eu mesmo. Então é isso aí, continua lá, vamos lá? Está no 23, né? 23 ou 24? Vai, continua, 25. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Deus tem uma bênção para você amanhã de manhã. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente sai daqui desobedecendo. Aí não é bem sucedido. A gente, sabe a parábola do semeador, que a semente cai na beira do caminho e vem as aves de rapina e pegam a semente e levam embora? Sabe o que é isso? É eu e você, quando recebemos uma palavra do Senhor poderosa no culto, só que essa palavra, que é uma semente, ela não entra no seu coração, não penetra na terra com profundidade. Ela fica ali. Aí, nos próximos 30 minutos após uma palavra abençoada, você vai murmura de alguém, você faz uma fofoquinha, você faz alguma coisa errada, você xinga ali alguém que está trancando o teu carro no estacionamento, você já faz alguma coisa, chega em casa, vai brigando com a família. Aí aquela palavra que tu recebeu não penetrou no seu terreno. Aí você faz o quê? Você não consegue ser bem-sucedido na vida. Aí você fica de segunda em segunda. Você sai daqui cheio de esperança, mas você não obedece, não ouve. Ouve e não obedece. Aí não consegue ser bem-sucedido. Eu queria ler de novo lá. Tiago 1:25. Vamos ler de novo para você fixar o máximo bastante. Contudo, o homem que observa, então começa a observar. Leia a palavra, gente. Tira um tempinho, 2 minutinhos do seu dia de manhã. Acorda 15 minutos antes, só para você ler um versículozinho de Provérbios, por exemplo. Vai começar o mês amanhã. O que você acha de começar a ler Provérbios todo dia, um capítulo? Provérbios tem 31 capítulos. Deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é 30. Não, e daí quando tu pega depois? São 31 capítulos, dá para ler um capítulo por dia, rapidinho você lê. Um capítulo demora 2 minutos e olha lá. Aquele que observa, é uma receita aqui, é uma sequência. Atentamente à lei perfeita, lei da liberdade. A lei não vai te aprisionar, não é um sacrifício. Tem gente que fala assim, eu não consigo, é uma prisão. Não é prisão. Quando tu começar a ler, tu vai ver que você vai se tornar mais livre ainda. A lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei. O que ele está falando aqui? Disciplina. A nossa maior dificuldade se chama disciplina. Disciplina é fazer a mesma coisa, fazer o que deve ser feito todos os dias. Porque a gente começa bem, né? Não, pastor mandou eu ler, meu Deus, agora eu vou ler a Bíblia toda em um dia. Aí tu começa, tu lê 50 capítulos. Aí no outro dia tu está com a cabeça tão embaralhada que no outro dia tu não consegue ler. Aí tu esquece, cansado. Correria. Tem uma palavra que o diabo inventou, é correria, gente. Tu para de usar essa palavra, não de Jesus. Que é a maior desculpa que todo mundo usa para qualquer coisa. Cara, minha vida está uma correria. A correria, meu Deus, me vigia, vaso. Outra coisa que... Então, estão entendendo, gente, que a fé precisa produzir. Estão entendendo, amém? Podemos passar para a outra parte aí? Outra coisa, outro produto
da Páscoa? Segundo subproduto da Páscoa na minha vida e na sua vida, a Páscoa produziu livramento. Como eu falei, onde começou a Páscoa? Aqueles que passaram sangue nos umbrais das suas portas receberam o quê? Vamos lá, classe no 3, 1, 2, 3. Muito obrigado, vocês estão cada vez melhores. Muito obrigado. Livramento. Sabe por quê, gente? Nós temos que lembrar quem éramos sem Jesus. Porque a gente acha, a gente vai se endeusando aos poucos, porque a gente vai descobrindo os nossos dons, a gente vai se endeusando aos poucos, porque a gente vai prosperando, logicamente, porque a gente está agora em Deus, e Deus vai nos ajudar, vai nos melhorar, e a gente vai se endeusando, porque as nossas habilidades vão sendo melhoradas em Deus, e a gente começa a achar que, eu sou o cara, eu sei fazer, não preciso ouvir nada de ninguém, não preciso que ninguém venha me alinhar. E a gente acha, e a gente esquece que se não fosse Deus na minha vida, quem eu era? Eu sou alguém que não merecia nada, mas recebia um livramento do Senhor. Sinta-se assim todos os dias, porque isso vai te dar um sentimento de gratidão, porque nós temos uma tendência a começar a se envolver, e Deus vai abençoando, lógico, né? É lógico que Deus abençoa aquele que se envolve na obra, mas a gente vai esquecendo quem éramos, e quem seríamos se Deus não estivesse com a gente. E esse sentimento de livramento. Olha Romanos 5:17 que diz, abre lá. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, no caso de Adão, que a transgressão dele, de somente ele, a morte reinou no mundo, o pecado entrou no mundo, muito mais, superabundou a graça, muito mais, aqueles que recebem de Deus, é isso? Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Antes de Jesus, estávamos no reino da morte, estávamos condenados eternamente. Só que se por causa de um todos morreram, muito mais, vamos viver muito mais, porque Jesus morreu por nós. Ele trouxe o livramento para mim e para você, esse livramento da morte eterna, o livramento da condenação eterna. Então, todos os dias, eu preciso me lembrar que eu não tenho valor nenhum para oferecer. Eu não tenho nada para dizer que eu sou alguma coisa. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você e cantou uma música que era para ser gospel. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus olha para você e fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você demais. Jesus olha para mim e fala assim, João, tu não vale nada, mas eu gosto de você. Você tem esse sentimento, sim ou não? Você pode aplaudir o amor de Jesus sobre a sua vida? Esse livramento é a provisão do Senhor sobre nós. É uma provisão. Então, eu não sei se amanhã eu estou vivo na terra, mas se amanhã minha vida aqui acabar, eu sei que estarei no céu, porque Ele vive, eu posso crer no meu amanhã. Então eu não tenho medo da morte. O amor lança fora todo medo. Então, se aqui eu não estiver, eu sei que Ele preparou um lugar para mim. E isso tira o meu medo. E tira o seu medo. Livramento. Porque que poder nós temos para resolver isso, gente? Tem um ditado que fala, nós damos jeito para tudo, menos para a morte. Alguém já ouviu esse ditado, não? Tem gente que fala, não, eu dou jeito para tudo mesmo. Jesus dá jeito até na morte. E Ele já deu na cruz. Aleluia, meu Deus. E aqui, só para você ter uma ideia, na época, o livramento já acontecia, porque ao invés de uma pessoa morrer por causa do pecado, que o salário do pecado é a morte, como era feito na época? Um cordeiro morria no lugar. Tanto que nessa passagem, o sangue, de quem que era o sangue na porta? Era das pessoas, não? Não, do cordeiro. Então, desde aquela época já tinha livramento. Desde aquela época. Desde aquela época Jesus estava já perdoando. Só que houve um tempo onde um cordeiro perfeito veio e morreu no nosso lugar.
Houve um tempo onde não era mais um animal, mas sim um homem representando você e eu, e morrendo na cruz por nós, me livrando e te livrando da morte. E olha aqui, Tito 3:3, olha que texto, esse texto aqui, gente, se você pudesse ler todo dia esse texto. Olha lá, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, meu Deus, não por atos de justiça por nós praticados, porque nós não temos nada para oferecer de atos de justiça, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso, gente. Foi disso que Ele nos livrou. Eu e você éramos insensatos, desobedientes, invejosos, brigávamos uns com os outros. Mas houve um dia em que o amor verdadeiro e a doação de Deus através do seu Filho Jesus nos trouxe esse livramento. Então a Páscoa trouxe esse sentimento para mim e para você. Produz em mim e você um sentimento de livramento, um sentimento de um presente que foi dado. Começou já no Egito. E o terceiro subproduto da Páscoa. A Páscoa produz em mim justiça. E essa palavra justiça para nós, ela é um pouco diferente e distante do que é justiça para Deus. Porque o que é justiça para nós? Justiça são atos, são atitudes convencionadas por nós e rotuladas como erradas. E quando alguém pratica essas atitudes convencionadas por nós como erradas, nós condenamos aquela pessoa, nós acusamos e condenamos. Estão entendendo, sim? É assim que funciona a justiça. Tu errou, tu está errado, tu vai ser preso, tu cometeu algum crime, tu cometeu alguma atitude que para a nossa cosmovisão social, aquela atitude é errada, então você está sendo condenado, segregado da sociedade. Essa é a justiça humana. A nossa justiça só produz condenação. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra é a lei. E a lei de Moisés, a lei que veio na palavra, ela só trouxe acusações. Ela não trouxe para nós a solução. Ela é boa porque ela nos mostra a dificuldade que temos em acertar. Estão entendendo, amém? Estão comigo aí? A lei trouxe isso. Mas a lei não teve o poder de me livrar desses problemas que ela mostrou que eu tenho. A lei fala, não mate. Aí Jesus lá na frente fala assim, se você odiar o teu irmão, a palavra de Deus fala, se você odiar o teu irmão, logo você é um assassino. Quantas pessoas que você tem ranço? Você já deve ter matado. Tem gente aqui que é serial killer. Estão entendendo? Então, quando a palavra diz não matarás, ela indica o meu pecado. E eu olho, meu Deus, eu sou esse cara. Não isso, não faça isso, tal. Então, a lei, ela trouxe esse poder de indicação. Só que Deus aplicou a justiça. E muitos de nós temos uma frase que eu queria que você mudasse, em nome de Jesus, essa frase. Na verdade, nem falar mais essa frase. Porque a gente, quando tem um probleminha com alguém, ou então a gente vê alguém tendo uma atitude muito má, assim, com alguma coisa, até longe de nós, a gente fala assim, Deus é amor, mas sangue pinga nos meus dentes, com vontade de morte, porque a gente quer ver a justiça sendo feita sobre aquela pessoa ruim, que fez coisa errada, e Deus é amor, mas Ele é justiça, e a gente fala com raiva, com ódio, porque a gente quer ver a nossa justiça sendo aplicada através de Deus na vida daqueles que nós temos ódio. Que lindo, gente, meu Deus, Jesus deve olhar para nós assim, com um amor tão lindo. Nossa, que ser humaninho incrível, querendo me usar para matar o vizinho dele.
Deus joga um raio na cabeça dele. Deus mata aquela pessoa. Deus faz isso. Quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta muito, ela se dando mal na vida, acontecendo alguma coisa. Olha aí, Deus pesando a mão. Né? Não sei o que a gente faz. A gente já pensa que é a justiça humana vindo através de Deus. Gente, corta isso da tua vida. Não existe. A justiça de Deus aplicada em nós é diferente. Deus aplica em mim e você uma justiça diferente. Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiro, o que a Bíblia diz sobre a sua e a minha justiça. Vamos lá, Isaías 64, versículo 6. Vamos lá. Somos como o impuro, todos nós, todos nós. Fala para alguém do outro lado aí, todos nós. Fala assim, ó, você também. Tem um santo no meio aí que precisa ouvir umas verdades, né? É assim que funciona. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento. As iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Os nossos atos nos levam para longe de Deus. Interessante que Deus fala na sua palavra o seguinte: Deus nos ama com o amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele. Está vendo quem nos atrai para perto dele? Sabia que eu e você estamos muito mais perto de Deus do que imaginamos? Sabe por quê? Não por causa que agora você virou uma pessoa comportada, está mais educado, está vindo na igreja. Não falta um domingo, faz 2 meses. Agora Deus tem que olhar para você contra olhar. Não. Você só está perto de Deus porque Deus te ama demais. Eu só estou perto de Deus porque Deus me ama demais. Ele me ama de um jeito tão extraordinário que a misericórdia dele me atrai, me joga, me empurra para perto dele. É algo maior do que eu. Eu e você viemos hoje aqui nessa casa. Claro, você veio, né, com as suas pernas, com o teu carro, né? Lógico, ninguém veio voando aqui, né? Mas foi o Espírito Santo quem guiou você para estar aqui hoje. Foi a misericórdia de Deus falando assim, ó, filho, vamos lá comigo. Vamos lá passar umas horas comigo. É Deus que está empurrando aí você, gente. Então está ali, ó. Essa é a minha justiça. A minha e a sua justiça. É um trapo imundo. E a gente, quando escuta a justiça de Deus, a gente acha que a justiça de Deus é tão trapo quanto a nossa. A gente acha que Deus vai aplicar justiça nas outras pessoas como se eu estivesse aplicando. Gente, esquece. Tinha um amigo meu que falava assim, meu Deus, se eu fosse Deus, eu matava um monte de gente. Aí eu cheguei... Tu ri porque tu deve ter pensado assim um dia. Aí eu falei assim para ele, mano, faz sentido o que tu está falando, eu até entendo. Mas aí quando você se tornasse homem de novo, Deus ia olhar para você e falar assim, vou ter que te matar também. Porque a gente é mau, gente, não tem muita coisa para tirar de nós. E como é que é a justiça de Deus? Vamos lá. Tiago... Antes de falar da justiça de Deus, eu quero te lembrar que você é um pecador. Talvez você não lembre dessa tua condição. Como assim, pastor? Mas eu não faço nada de errado, eu não roubo as pessoas, eu não mato ninguém, eu não faço nada de errado, eu pago minhas contas. Não, isso é comportamento de gente honesta só. Mas continua sendo um pecador. Que bom que tu paga as tuas contas. Que bom que tu vai para o trabalho, não chega atrasado, não dá migué, não tira atestado mentiroso. Que bom que você é uma bênção. Fico feliz. Mas tu continua sendo um pecador. Sabe por quê? A palavra diz o seguinte, eu não vou nem falar para você não achar que eu estou inventando. Tiago 2:10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. 11. Porque aquele que diz, não adultere, também diz, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. É até aqui, 10 e 11. O que Tiago está falando? Se você comete apenas um tropeço, você já está condenado por toda a lei. Não tem como assim, ó, eu faço isso, mas não faço aquilo. Porque a gente tem essa tendência, né? Ai, meu Deus, é tão feia a pessoa que mente. Eu não gosto de gente mentirosa. Mas tu vai e faz um prato, parece um boi comendo, peca na gula.
Ou então você inveja dos outros. Ou então você fala mal de alguém. Sabe, o mesmo pecadinho que você comete que ninguém vê. Você cobiça. Você não pode olhar um irmão passando na rua, que a tua imaginação já voa, já flutua. Mas ninguém está vendo, é só você. Então, como ninguém vê, é fácil pecar, porque ninguém está vendo. Aí aqueles pecados que você vê, você fica condenando. Mas aquele lá que você está vendo, que é tão pecador quanto você. Então nós somos pecadores, ok? Tá tudo bem para você? Desculpa frustrar você essa noite. Tá bom? Tá tudo bem, hein? Amém? Posso continuar a palavra, amém? Você ficou bem desanimado depois dessa palavra. Porém, apesar dessa nossa condição pecadora, apesar dessa condição caída que eu e você temos, tendenciosa ao pecado, apesar disso tudo, gente, nós temos a aplicação da justiça de Deus, que é diferente da aplicação se fosse nós. Porque qual seria a aplicação da justiça na sua vida se você se tornasse juiz hoje? Já pensou se você pegasse o seu dossiê das coisas que tu faz, das coisas que tu já fez, e você se tornasse juiz? Como você iria julgar essa sentença? Já pensou nisso? Se fosse através do ponto de vista de justiça que você tem. Agora a justiça de Deus é diferente. Chegou, até que enfim. Vou aliviar o fardo de vocês, em nome de Jesus. Abre lá Romanos 3:21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ela é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E não há distinção. Segura aí. Não abre e não faz nada. Romanos 10:13, se eu não me engano, fala assim, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A chave é crer. E a justiça que Deus promove, a justiça que provém de Deus, não existe distinção. Então começa a acostumar a você ver gente aqui nessa igreja, pessoas que você não concorda com o comportamento. Porque quem vai fazer a obra nessa vida é o Espírito Santo. Não é a minha e sua condenação. Não é o meu e o seu olharzinho. Essa pessoa, ela não é digna da salvação. Meu Deus. Vou comprar aqui. Como é aquela roupa de juiz, assim? Como é que é aquela roupa? Como é que é o nome? Toga. Eu vou comprar umas 10 togas aqui para te dar. Aí tu bota a toga e vem para o culto. Não espere que a imagem das pessoas agrade o seu olhar e o seu senso de justiça. Sabe por quê? A justiça que provém de Deus está sendo aplicada em todos nós, sem distinção, apenas creia. Você quer que a justiça de Deus desça sobre a sua vida? Creia. Agora tu vai entender o que é a justiça de Deus. Vamos lá. Pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Vamos lá. Continue. Até o 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Espera. A aplicação de justiça de Deus é uma aplicação que nos transforma de pecadores a justificados. O que é justificado? É o justo que não merecia. Você não merecia, mas agora você é justo diante dos olhos de Deus. Quando Deus olhava para você, para mim, com o olhar de Deus, Ele olhava com um olhar de ira, de condenação, porque estávamos condenados por coisas que nós fizemos. Porém, entrou uma lente chamada Jesus Cristo em Deus, e agora Ele enxerga eu e você como justos. Ele não enxerga mais a nossa condenação. Ele enxerga agora filhos amados, justificados gratuitamente pelo sangue derramado na cruz. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Nós fomos justificados gratuitamente por meio da redenção. Pode ir lá, 25.
Deus ofereceu como expiação no seu sangue, por meio da fé, para a demonstração da justiça dele. Então a justiça de Deus aplicada em nós é isso, é uma transformação de status. Éramos condenados, precisávamos ser justos para merecer uma salvação, mas não tínhamos condição. Mas agora Deus me vê como justificado, um injusto transformado. Por isso o nome justificação. Para a demonstração da justiça dele, por ter na sua tolerância deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Levante sua mão aqui. Se você tem fé em Jesus, é essa justiça que você se conhece, você sabe que não merece tanta coisa, você sabe que está com alguns problemas, mas você, se você crê em Jesus, você vai ser salvo, não só você, mas você e a sua casa. Essa é a aplicação da justiça de Deus. Por isso que para os gregos era uma loucura e para os judeus era um escândalo. É um escândalo. Jesus pendurado na cruz, perdoando e salvando pecadores, é um escândalo, é uma loucura, isso não faz sentido. Para aqueles que não conhecem a palavra, é loucura, mas para nós que conhecemos, é o poder de Deus sendo manifestado. Nós vamos daqui a pouquinho para uma apresentação das crianças, né? Eu vou para o final aqui, se o PH puder subir, me ajudar a pegar. Vamos lá, Vaso, me ajuda agora. Agora chegou a hora. E eu até fui incomodado em falar um pouco da palavra que eu já tinha preparado aqui na ministração, e eu estava meditando muito sobre os 3 dias que eles passaram com Jesus na crucificação e tudo aquilo. E meio que veio um relato, como se um discípulo que acompanhou me contasse, como se fosse assim, como se fosse uma conversa. E eu anotei aqui, na sexta-feira, o que aconteceu? Os discípulos surpreendidos pela prisão do mestre e pela condenação pública, pela rejeição do povo. Imagina, gente, você andando com Jesus, vendo Ele curando, alimentando, ressuscitando tantas pessoas, dando saúde para os doentes, dando comida para os famintos. E agora, diante de um tribunal, eles escolherem outro homem, não escolher aquele que estava fazendo tantas obras lindas. Então, na sexta-feira foi um dia de muita decepção. E não foi só isso. Quando realmente estavam... meu Deus, segura. Quando estavam ali batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, humilhando Jesus. Imagina você olhar para o seu mestre. Se você estivesse na cena, aquele que te chamou, aquele que andou sobre as águas, agora estava apanhando, qual era a expectativa que você teria? Não, Jesus vai sair ali, vai dar um soco em 3, 4, vai dar um Hadouken em todo mundo e vai sair. Ele tem poder, eu vi ele tendo esse poder. Como ele não vai fazer? Como que ele não vai se livrar disso? Esses soldados estão errados. Jesus precisa fazer alguma coisa. Só que a Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não levantou a voz, ele não pediu defesa, ele simplesmente se calou e se entregou. E numa cena muito terrível, estava lá aquele homem que trouxe tantas alegrias, trouxe vida para aqueles que estavam mortos. Quem sabe Pedro, João lembrou da cena onde Jesus entrou naquela casa, onde todos estavam chorando desesperados, porque a menina havia morrido. E ele subiu na casa, mandou todo mundo sair, ele chamou João, Pedro, vamos lá em cima. E ele chamou a menina e a menina voltou à vida, e ele levou alegria para aquela casa. Quem sabe eles lembraram da cena onde Lázaro estava morto, e há 4 dias tinha toda uma cerimônia fúnebre, todo mundo triste, consolando Marta, Maria. E Jesus chega como quem não quer nada,
Todo mundo brabo com ele. Poxa, Jesus, deveria ter vindo antes. Por que o senhor não veio antes? A gente tudo aqui desesperado, por que o senhor não veio? Que amizade é essa que o senhor tem comigo? Vem aqui, come cachorro quente ontem, o dia que eu preciso do senhor, o senhor não vem? E Jesus vai lá e fala assim: ei, Lázaro não está morto, ele só está dormindo. O que para você é morte, para Deus é só um sono. O que para você é perda, para Deus nada é impossível. E ele só chama: Lázaro, sai. E Lázaro volta, todo enfaixado, igual uma múmia. E ele surpreende todos os olhares, ele frustra todas as expectativas humanas. Esse homem que fez todas essas coisas, esse homem que estava deitado num barco tirando uma soneca, enquanto estava tudo doido em volta, o mar, onda batendo, vento balançando tudo, e eles desesperados sacudindo Jesus. Tem hora que eu e você estamos assim, né? Passando por uns perrengues, a gente começa a querer sacudir Jesus. Jesus, você não está me vendo? Jesus, você não está aqui? E Jesus não responde. E é o que Jesus fez na cruz. Ele não respondia à expectativa dos discípulos, porque eles estavam ali desesperados, olhando para ele pendurado. Cada cena trazia maior decepção. Primeiro prenderam ele, não, daqui a pouco ele sai. Eles não vão ser doidos de prender Jesus. Prenderam, começaram a bater, começaram a machucar. Virou a noite, deram uma cruz, cravaram os pregos nas mãos daquele que curou tantas pessoas. Quem sabe quando cravaram os pregos nas suas mãos, eles lembraram, né? Quando um leproso que usava sinos nas roupas, para que de longe as pessoas percebiam que era um leproso, para ninguém chegar perto, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa e considerada como um resultado de grande pecado. Então a pessoa era impura e era doente. E Jesus, quando olha para aquele homem, Jesus fala: e aí, você quer ser curado? O homem perguntou: se o senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus, ele não fala só para ser curado. A Bíblia diz, João vai falar assim, e ele tocou no homem e falou: seja curado. Aquele toque de Jesus estava curando as emoções de um homem que fazia muito tempo que não recebia um aperto de mão e um abraço. Então aquela mesma mão que curou as emoções de um leproso, estava agora sendo cravado pregos de forma brutal. E Jesus continua não respondendo. Então, quem sabe você está vivendo essa sexta-feira, né? De grandes decepções, de grandes desafios, porque eles não poderiam se manifestar também, eles não poderiam criar uma revolução, não dava, eles não tinham força para aquilo, não tinha capacidade. Os outros discípulos já haviam fugido também, sobrou poucos. E, infelizmente, Jesus, como homem, morreu. Imagina a decepção deles. E ele é carregado. Imagina João vendo um corpo agora sem vida, sendo carregado por José de Arimateia, colocado num sepulcro. Os líderes religiosos mandaram selar a porta e contrataram soldados para ficar cuidando, porque eles tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus para inventar uma mentira que ele tinha sido ressuscitado. Então eles selaram a porta e colocaram guardas na frente da porta. Quem sabe você está nessa fase da vida, numa sexta-feira dolorida, de perda, de decepção. Só que, como um bom brasileiro, a gente sabe que as coisas nunca estão tão ruins que não possam piorar. Aí chega o sábado. Sábado eu imagino que foi tão ruim quanto sexta, se não pior. Porque eles já estavam cansados fisicamente, sem dormir, orando, gritando, jejuando, eu não sei, desesperados, e olhando uns para os outros, falando: e aí, cara, o que vai acontecer? E todos eles falavam a mesma coisa: eu não sei.
Era um dia que nem ir no sepulcro eles poderiam ir, era sábado, e por cultura e por tradição, eles não executavam nenhum tipo de trabalho no sábado. Então era um dia que era obrigado a esperar e não fazer nada. Que agonia! Para mim, que sou um bom sanguíneo, você falar para mim, ficar parado é uma tortura. Você não fala para ficar parado. Então quem sabe você está nessa fase. Ei, não é para fazer nada. Tá tudo ruim. E mesmo assim, não inventa nada. Não inventa estratégia. Não inventa um atalho. Porque a gente fica naquela, não, eu vou inventar alguma coisa. Eu sou guerreiro, sou brasileiro, eu vou conseguir. Eu vou fazer alguma coisa. Não. Agora é a hora de esperar. Meu Deus. Só que como a palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que no terceiro dia desceu um anjo, rolou a pedra e ele ficou sentado. Eu acho um senso de humor tão lindo de Deus, que ele usa uma cena de caos, tipo Jesus lá fazendo churrasco na praia, e os caras lá tudo abandonando o evangelho, tentando pescar, se acabando tudo, não conseguindo nada, e Jesus num churrasquinho, fazendo um pão de alho, um peixinho. Vamos comer um churrasco aqui. E as mulheres vão lá para perfumar o corpo de Jesus, dar uma organizada, e elas são surpreendidas. Vou ler aqui Mateus 28, versículo 5. Abre lá para nós. Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Talvez você está naquela fase de procurar. Onde é que está Jesus na minha vida? Parece que Ele não está na minha vida. Eu estou passando por um deserto tão terrível. Estou passando tantos anos. Onde é que está? E procurando em decepções antigas. Procurando em túmulos. E olha o que ele diz no 6. Ele não está aqui, Ele ressuscitou como Ele tinha dito. Pode ir lá ver. Vai lá ver. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu e você temos que começar a aprender a lembrar todos os dias das promessas que Deus tem para nós. Porque Jesus tinha prometido que ia morrer e ressuscitar. Só que eles estavam tão desesperados que tinham esquecido dessa parte da profecia. Eles tinham esquecido essa parte da promessa. Quem sabe eu e você estamos vivendo um desespero e esquecendo de palavras que Deus já entregou para nós. E estamos assim desesperados, incrédulos. Porque Ele falou. E a nossa tendência é procurar vida em lugares de morte. Não faz mais isso. Volta lá no versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Olha que estranho. Sabe assim, quando tu fica com medo e alegre ao mesmo tempo? Dá para entender esse sentimento? Eu não consigo entender. Eu consigo, porque eu também passo por isso. É um medo misturado com alegria. Um medo porque nós não temos controle sobre as coisas, mas é uma alegria de saber que Ele está controlando todas as coisas. Amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Pode passar, 9. De repente, Jesus encontrou e disse, salve! Ó. E aí, mano? Elas se aproximaram dele, abraçaram. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? É uma coisa que saiu da Bíblia assim em casa. Elas foram desesperadas para o sepulcro, sem entender nada. O anjo deu uma ordem. E o que elas fizeram? Acreditaram e obedeceram. Olha aqui, ó. De repente Jesus encontrou. Sabe onde que você vai encontrar Jesus? Na sua obediência. É no meio do caminho que você vai ter um encontro com Jesus. É você obedecer a palavra dele hoje.
é você parar de ser desobediente. Porque às vezes você está querendo Jesus sem você estar fazendo nada. O que adianta? É a vida em volta do seu próprio umbigo. A gente é um egoísta, querendo só os nossos próprios sonhos e realizações pessoais e não entendendo o que Deus tem algo para você. Sabe onde que Deus vai se manifestar na sua vida? No caminho. Volta lá que eu vou ler para você lembrar. 8. As mulheres saíram depressa. Sabe qual é a palavra para você hoje? Sai depressa. Não é para amanhã, é agora. Começa a obedecer a palavra de Deus agora. Eu vou deixar... Não! Sai depressa. E elas foram anunciar aos discípulos, olha que o evangelho sendo anunciado. Vai lá no 9. E Jesus apareceu, encontrou. E o 10. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão e diga aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Está vendo que sempre tem uma ordem de Jesus para nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.